A formação do Sistema Solar. A formação do Sistema Solar é um capítulo emocionante da história cósmica. Tudo começou com uma gigantesca nuvem de gás e poeira, denominada nebulosa solar, que se encontrava no braço espiral de uma galáxia em formação. Essa nebulosa continha principalmente hidrogênio e hélio, os elementos mais abundantes no universo. Acredita-se que a nebulosa tenha sido influenciada por uma explosão de uma supernova próxima ou por ondas de choque geradas por outras estrelas em sua proximidade, que desencadearam o colapso gravitacional. À medida que a nebulosa começou a se contrair devido à atração gravitacional, a rotação lenta fez com que ela assumisse a forma de um disco achatado, chamado de disco protoplanetário. Nesse disco, a matéria começou a se concentrar em regiões chamadas de agregados de partículas, que eventualmente formaram protoplanetas. A formação dos protoplanetas. Os protoplanetas são corpos em formação que ainda não alcançaram tamanho suficiente para serem considerados planetas. Através de colisões e aglomeração de material, esses protoplanetas foram crescendo e se tornando mais massivos. Dentro do disco protoplanetário, processos de acreção, coalescência e fusão ocorreram ao longo de milhões de anos. Os estágios da formação planetária. Acreção: as partículas de poeira e gás da nebulosa se agrupavam em pequenos grãos sólidos por ação da gravidade. Esses grãos começaram a colidir e se unir, formando planetesimais. Formação de planetesimais. Planetesimais são pequenos protoplanetas, com tamanhos variando desde alguns metros a centenas de quilômetros. À medida que os planetesimais continuavam colidindo e crescendo, eles passaram a ter gravidade suficiente para atrair mais material ao seu redor. Protoplanetas. Quando a aglomeração de material continuou, os planetesimais cresceram até se tornarem protoplanetas, corpos celestes com tamanhos consideráveis. No caso da Terra, estima-se que o processo tenha levado alguns milhões de anos. Formação dos planetas. Conforme os protoplanetas continuavam crescendo, alguns deles se tornaram suficientemente grandes para dominar sua órbita e limpar a vizinhança de outros corpos menores. Esses protoplanetas finalmente evoluíram para os planetas que conhecemos hoje. O papel do Sol na formação do Sistema Solar. Enquanto os planetas se formavam no disco protoplanetário, no centro desse sistema estava a jovem estrela chamada Sol. O Sol, que representa mais de 99% da massa total do Sistema Solar, continuou a crescer e acumular material à medida que o gás e a poeira caíam em sua direção. A formação da Terra. A formação da Terra é um capítulo crucial na história do Sistema Solar, e entender esse processo nos ajuda a compreender melhor as origens do nosso planeta e as condições que possibilitaram a evolução da vida. Vamos explorar os principais eventos envolvidos na formação da Terra. Acúmulo de material. Após a formação dos protoplanetas no disco protoplanetário, a Terra começou a acumular material em sua órbita. Partículas sólidas e gases, como hidrogênio, hélio, amônia, metano e vapor de água, compunham um material que se fundiu para criar nosso planeta. Essas colisões eram frequentes e violentas, e o crescimento da Terra ocorreu gradualmente ao longo de milhões de anos. O impacto do protoplaneta Theia. Um dos eventos mais marcantes na formação da Terra foi o impacto de um protoplaneta chamado Theia, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Esse impacto foi colossal, e acredita-se que Theia tinha aproximadamente o tamanho de Marte. A colisão com a Terra foi extremamente violenta, resultando na ejeção de uma quantidade significativa de material da Terra para o espaço. Formação da Lua. A colisão com Theia foi tão poderosa que lançou uma grande quantidade de detritos ao espaço. Esses detritos se aglutinaram para formar a Lua, que, de acordo com a teoria mais aceita, acabou orbitando a Terra após o impacto. Essa teoria é conhecida como teoria do grande impacto e é amplamente aceita pelos cientistas. Diferenciação e a formação de camadas. Conforme a Terra continuou a crescer, a gravidade atraiu o material mais denso para o núcleo, formando um núcleo metálico composto principalmente de ferro e níquel. Ao mesmo tempo, os materiais menos densos, como silicatos e outros minerais, foram empurrados para a superfície, formando a crosta terrestre. Esse processo é chamado de diferenciação, e é responsável pela estrutura em camadas que a Terra possui atualmente. Arrefecimento da Terra. Inicialmente, a Terra estava extremamente quente devido aos processos de acreção e impactos frequentes de corpos celestes. Com o tempo, o planeta começou a arrefecer à medida que a energia térmica era liberada para o espaço. A crosta terrestre começou a se solidificar e formar rochas sólidas. Oceano primitivo. O vapor de água liberado durante a acreção foi gradualmente se resfriando e condensando na atmosfera primitiva da Terra.
Quando a superfície esfriou o suficiente, as primeiras chuvas começaram a cair, preenchendo as depressões do terreno com água, formando assim os oceanos primitivos. Esses oceanos foram fundamentais para o desenvolvimento posterior da vida. Arrefecimento e formação da atmosfera primitiva. Após a formação da Terra, nosso planeta era um lugar extremamente hostil, com altas temperaturas geradas pelo calor residual da acreção e dos impactos frequentes de asteroides e protoplanetas. Com o tempo, a Terra começou a arrefecer, e esse processo foi essencial para a formação da atmosfera primitiva, que era substancialmente diferente da que conhecemos hoje. Vamos explorar os principais eventos relacionados ao arrefecimento e à formação da atmosfera primitiva. Perda de gases leves. Inicialmente, a atmosfera da Terra era composta principalmente de gases leves, como hidrogênio e hélio, que eram abundantes na nebulosa solar. No entanto, devido à baixa gravidade da Terra primitiva, muitos desses gases mais leves conseguiram escapar para o espaço, deixando para trás gases mais pesados. Aumento do vulcanismo. Durante os estágios iniciais do resfriamento da Terra, a atividade vulcânica era intensa. A liberação de gases, como vapor de água, dióxido de carbono, CO2, nitrogênio, N2, metano, CH4, e amônia, NH3, ocorria em grandes quantidades através das erupções vulcânicas. Essa atividade vulcânica contribuiu significativamente para a formação dos primeiros gases da atmosfera terrestre. Condensação da água e formação dos oceanos. À medida que a Terra se resfriava, o vapor de água presente na atmosfera primitiva começou a condensar-se, formando as primeiras chuvas. Com o tempo, essas chuvas encheram as depressões do terreno, formando os primeiros oceanos e mares. A presença de água líquida em grande quantidade foi essencial para a formação de um ambiente propício ao desenvolvimento da vida. A ausência significativa de oxigênio livre, ao contrário da atmosfera atual, a atmosfera primitiva tinha uma concentração muito baixa de oxigênio livre. Acredita-se que o oxigênio era escasso, principalmente devido à ausência de fotossíntese realizada por organismos primitivos. A fotossíntese, processo no qual as plantas e certas bactérias utilizam a energia solar para converter dióxido de carbono em oxigênio, ainda não tinha sido estabelecida nessa fase inicial da Terra. Ação do bombardeamento cósmico. Enquanto a Terra continuava a se resfriar e a formar sua atmosfera primitiva, ainda enfrentava o bombardeamento constante de cometas e asteroides. Esses impactos liberavam energia significativa e contribuíam para a perda de alguns gases atmosféricos, mas também traziam substâncias essenciais, como água e compostos orgânicos, que eram importantes para o desenvolvimento posterior da vida. A origem da água e dos oceanos. A origem da água e dos oceanos é um aspecto essencial para entender a evolução da Terra e o desenvolvimento da vida em nosso planeta. A presença de água líquida é uma das características mais distintivas da Terra e desempenhou um papel fundamental na criação de um ambiente propício para o surgimento e a sustentação da vida. Vamos explorar os principais processos envolvidos na origem da água e a formação dos oceanos. Cometas e asteroides. Uma das principais fontes de água na Terra primitiva foi a contribuição de cometas e asteroides que colidiram com nosso planeta. Esses corpos celestes são compostos por gelo, incluindo gelo de água, e trazem grandes quantidades de água quando atingem a Terra. Durante a era dos bombardeamentos cósmicos, a quantidade de água trazida por esses impactos foi significativa. Degaseificação do interior terrestre. Durante a formação da Terra, gases voláteis, incluindo vapor de água, ficaram presos no interior do planeta devido ao calor e à pressão extremos. Conforme a Terra se resfriava, esses gases começaram a ser liberados na atmosfera primitiva através da atividade vulcânica. O vapor de água liberado condensava-se na atmosfera e, eventualmente, formava chuvas que contribuíram para o preenchimento dos oceanos. Comportamento do vapor de água na atmosfera. Na atmosfera primitiva da Terra, a presença de gases como metano, CH4, amônia, NH3 e dióxido de carbono, CO2, criou um efeito estufa intenso. Isso significava que a Terra retinha mais calor, tornando as temperaturas mais altas do que hoje. À medida que o planeta continuava a se resfriar, o vapor de água presente na atmosfera primitiva começava a condensar-se em gotículas de água, que, por sua vez, formavam as primeiras chuvas. Formação dos oceanos. As chuvas resultantes do condicionamento do vapor de água acumularam-se nas depressões do terreno em formação, formando os primeiros oceanos e mares da Terra primitiva. Conforme mais água se acumulava, os oceanos foram crescendo e eventualmente ocuparam uma grande parte da superfície do planeta. A importância dos oceanos para a vida. Os oceanos desempenharam e continuam a desempenhar um papel fundamental na evolução da vida na Terra.
Eles fornecem habitat para uma grande variedade de organismos, regulam o clima global, absorvem e liberam calor, influenciam os padrões de ventos e correntes oceânicas e desempenham um papel crucial no ciclo de carbono, entre muitas outras funções vitais para a biosfera. O surgimento da vida. A origem da vida é um dos maiores enigmas da ciência, e muitas teorias e hipóteses foram propostas para explicar como os primeiros seres vivos surgiram na Terra. Embora ainda haja muito que não sabemos sobre esse evento crucial, as evidências sugerem que a vida na Terra teve origem em um passado remoto, cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Vamos explorar algumas das principais teorias e hipóteses que foram propostas para explicar o surgimento da vida. Hipótese da sopa primordial. Uma das teorias mais conhecidas é a hipótese da sopa primordial, proposta pelo cientista russo Alexandr Oparin e aprimorada por J.B.S. Haldane e Stanley Miller. Essa teoria sugere que a vida surgiu em um ambiente rico em gases como metano, CH4, amônia, NH3, dióxido de carbono, CO2, e vapor de água, H2O, na atmosfera primitiva da Terra. Sob as condições da Terra primitiva, esses gases teriam reagido com a energia de raios ultravioleta ou calor de vulcões para formar compostos orgânicos complexos, incluindo aminoácidos, os blocos fundamentais das proteínas. Teoria da evolução química. A teoria da evolução química, também conhecida como síntese abiótica de compostos orgânicos, está relacionada à hipótese da sopa primordial. Essa teoria propõe que os compostos orgânicos gerados na atmosfera primitiva evoluíram e se organizaram em moléculas autorreplicantes, dando origem aos primeiros seres vivos. Essa transição de reações químicas para sistemas autorreplicantes é um ponto crucial e ainda não está completamente esclarecida. Origem extraterrestre. Outra hipótese intrigante é a ideia de que a vida na Terra pode ter tido uma origem extraterrestre. De acordo com essa hipótese, a vida pode ter sido trazida para a Terra por meio de cometas, asteroides ou micróbios presos a partículas de poeira interestelar que colidiram com nosso planeta. Essa ideia é conhecida como panspermia. Fontes hidrotermais. Alguns cientistas sugerem que a origem da vida pode estar ligada a fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. Essas fontes são ambientes ricos em minerais e energia térmica que poderiam fornecer as condições ideais para o surgimento e evolução dos primeiros organismos. A evolução inicial, independentemente do local ou mecanismo exato da origem da vida, é consenso que os primeiros organismos eram muito simples, como bactérias e arqueias. Eles eram adaptados a condições extremas e utilizavam processos químicos rudimentares para obter energia e replicar-se. Curta, compartilha e se inscreva para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Obrigado e até a próxima.